Ela olhou diretamente para mim. Não para o bebê, não para o filho dela, para mim. E então ela disse: esse bebê não pode ser do nosso sangue. O quarto ficou em silêncio. Dava para ouvir o bip da bomba intravenosa, o som distante de um bebê chorando em outro quarto. Meus braços se apertaram em volta de Isabela. Daniel se virou para mim, piscando, como se tivesse acabado de acordar dentro da vida de outra pessoa. Eu podia ver a confusão se espalhando pelo rosto dele, como se estivesse tentando entender algo que não precisava de explicação. Mas eu apenas sorri. Não o tipo de sorriso que diz, está tudo bem. Não. O tipo que diz, eu entendo exatamente o que você está fazendo e não vou cair nessa dessa vez. Porque o que Marta não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que eu já tinha tomado providências. Eu já sabia a verdade, e não era o tipo de verdade que ela esperava. Então a porta se abriu, e Patrícia entrou com o médico, que segurava uma pasta com os resultados dos exames. Ele disse: na verdade, tem uma coisa que você precisa saber. Quando Daniel e eu nos conhecemos, éramos apenas 2 estudantes sem grana, dividindo uma mesa na biblioteca da Universidade de São Paulo, USP. Ele tinha uma energia nervosa, sempre tamborilando os dedos na mesa, como se os pensamentos fossem rápidos demais para sua boca acompanhar. Eu era o oposto, observadora, cautelosa. O tipo de pessoa que fica em silêncio até que algo importante precise ser dito. Talvez fosse por isso que funcionávamos. Ele me fazia rir. Eu o ajudava a desacelerar. A gente se equilibrava. Depois da formatura, nos mudamos para São Paulo, capital, e nos casamos em uma cerimônia simples no cartório, com meu pai e minha irmã mais nova ao nosso lado. Os pais de Daniel não compareceram. Marta disse que estava tudo muito corrido e que um casamento de verdade deveria esperar até que os Monroe pudessem planejá-lo corretamente. Mas não esperamos. O amor nem sempre espera. Eu estaria mentindo se dissesse que a desaprovação dela não me doeu. Ela nunca gritou, nunca me ofendeu. Não. A arma preferida de Marta era o silêncio. Um silêncio frio e calculado. E quando falava, era sempre carregado. Tem certeza de que isso é o melhor que você consegue fazer, Daniel? Ou ela parece muito emocional. Estabilidade não é importante num casamento? Mesmo assim, tentamos. Em todos os feriados, em todos os aniversários, nós a convidávamos. Às vezes ela aparecia, às vezes não. Daniel sempre dizia: ela vai mudar de ideia, eu queria acreditar nisso. Quando começamos a tentar ter um bebê, parecia o início de um novo capítulo. Estávamos esperançosos, talvez até ingênuos. Mas aí veio o primeiro aborto espontâneo. E depois o segundo. Os médicos me disseram que eu tinha endometriose e que engravidar seria difícil. Cada mês se tornava um jogo de espera. Cada teste negativo parecia um fracasso pessoal, como se meu corpo me traísse repetidamente. A compaixão de Marta era limitada. Talvez não fosse para ser, disse ela uma vez para Daniel. Não para mim. Nunca disse isso olhando nos meus olhos. Meu pai, Antônio, tentou estar presente. Ele é um homem calmo e sereno. Aposentado, criou a mim e a minha irmã depois que nossa mãe faleceu. Ele não fala muito, mas quando fala, é importante. Me ligava todo domingo só para saber como eu estava. Minha irmã, Camila, que estuda enfermagem em Ribeirão Preto, mandava mensagens com memes e selfies às 3 da manhã dizendo: pensando em você. Às vezes eu chorava lendo. Aí, quando estávamos cogitando a adoção, aconteceu. Eu estava atrasada. Nem fiz o teste imediatamente. Não aguentava mais uma decepção. Mas então fiz. E deu positivo. Mostrei o teste para Daniel enquanto escovávamos os dentes. Ele olhou para o teste, depois para mim, e deixou a escova cair na pia. Rimos e choramos com pasta de dente ainda na boca. A gravidez não foi fácil. Tive enjoos matinais horríveis, dores nos nervos, ansiedade constante. Cada ultrassom era como andar numa corda bamba. Mas, a cada vez, o coração batia forte, desafiador, como se ela dissesse ao mundo:
Estou chegando. Lide com isso. Marta não disse muita coisa. Sem presentes, sem parabéns. Apenas um telefonema seco, em que disse: me avise quando souberem o sexo. E foi isso. Isabela nasceu após 17 horas de trabalho de parto. Veio ao mundo com o rosto vermelho, contorcendo-se, com uma cabeleira preta e farta, e os maiores olhos castanhos que eu já vi. As enfermeiras a colocaram nos meus braços, e naquele momento, nada mais importava. Nem os medos, nem Marta. Só ela. Ela me olhou como se já soubesse que eu era seu porto seguro. Daniel chorou mais do que eu. Ele não parava de sussurrar. Ela é perfeita. Você conseguiu, meu amor. No dia seguinte, nosso quarto estava cheio. Flores, balões, enfermeiras. Entrando e saindo. Meu pai no FaceTime. Camila chorando a centenas de quilômetros de distância. Até Marta apareceu, vestida de bege da cabeça aos pés, sem um fio de cabelo fora do lugar. Ela entrou, olhou para mim brevemente e, em seguida, diretamente para Isabela nos meus braços. E então eu vi, aquele brilho nos olhos dela. Dúvida. Julgamento. Como se Isabela fosse um quebra-cabeça que não se encaixava na ideia que ela fazia da família Monroe. Ela não disse nada a princípio. Apenas me encarava. Algo naquele olhar me fez arrepiar. Entreguei Isabela para Daniel e me recostei. Marta se aproximou de braços cruzados, e foi então que ela disse: esse bebê não pode ser do nosso sangue. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela e todo o calor do quarto tivesse sido sugado. Ninguém se mexeu. Daniel congelou no meio do caminho entre o berço e a cadeira, ao lado da minha cama. Uma enfermeira, parada perto dos monitores, ergueu as sobrancelhas e saiu discretamente. Provavelmente para não ser pega no que quer que aquilo fosse se tornar. Olhei para Marta. Ela não estava brava. Teria sido mais fácil se estivesse. Ela estava calma, fria, como se tivesse acabado de anunciar um fato. Daniel finalmente falou, hesitante. Mãe, do que a senhora está falando? Ela deu um passo em sua direção e abaixou a voz. Olha. Para ela, Daniel. Só olha. Ela não se parece em nada com você, comigo ou com qualquer pessoa dessa família. Olhos castanhos, pele morena. Ela não é uma Monroe. Não sei de quem é filha, mas não é nossa. Fiquei ali, atordoada. Não porque ela questionasse a aparência do bebê. Eu esperava algum tipo de comentário dela. Mas pela acusação direta, diante de Daniel, em um quarto de hospital onde eu ainda sangrava, ainda me recuperava. Ainda me recuperava de uma guerra literal da qual meu corpo acabara de sobreviver. Daniel se virou para mim. Seu rosto dizia o que ele ainda não tinha coragem de expressar. Há alguma verdade nisso? Essa foi a parte que me doeu. Eu nunca o traí. Nunca sequer olhei para outro homem. Eu amei Daniel com tudo o que tinha. Mesmo quando a mãe dele me fez sentir que eu não era boa o suficiente. Mesmo quando eu estava presente em jantares em que ela ignorava a minha presença como se eu fosse invisível. Eu tinha arriscado meu coração por esta família, e agora ela estava usando um bisturi. Pigarriei. Minha voz saiu firme, mais áspera do que eu esperava. Você não está levando isso a sério, está? Daniel não respondeu. Marta cruzou os braços, virando-se para mim. Eu só quero proteger meu filho e esta família. Se você não tem nada a esconder, então não deve ter problemas com um teste de paternidade. Não era uma pergunta. Era um desafio. Olhei para Isabela. Ela dormia agora, com os dedinhos encolhidos no cobertor do hospital, completamente alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Foi então que algo mudou dentro de mim. Não era raiva. Eu não ia gritar. Não era medo. Eu não tinha nada a esconder. Era clareza. Uma determinação fria e absoluta. Encontrei o olhar de Marta e disse: tudo bem, faça o teste. Mas quando os resultados saírem e você descobrir que estava errada, espero que perceba que acabou de questionar o lugar da sua neta nesta família no dia em que ela nasceu. Daniel deu um passo à frente, como se quisesse dizer algo, mas tudo o que conseguiu dizer foi: Juliana, só não vamos brigar, ok? Marta me lançou um sorriso tenso e satisfeito.
Ótimo. Eu cuido disso. Ela se virou para sair da sala como se não tivesse acabado de detonar uma bomba. Assim que saiu, foi como se tudo tivesse voltado a se mover. O ar voltou. As máquinas apitaram. Daniel sentou-se ao meu lado em silêncio. Ele olhou para Isabela, depois para mim. Você sabe que ela está errada, né? Assenti. Eu sei. Você... Ele não respondeu de imediato. E aquele silêncio disse mais do que palavras jamais poderiam. Eu me afastei dele. Não porque não o amasse, mas porque naquele momento eu precisava proteger algo mais importante. A verdade da minha filha. A minha verdade. Eu não podia desmoronar. Não agora. Na manhã seguinte, uma assistente social do hospital entrou e se ofereceu para nos encaminhar a um laboratório genético terceirizado que fizesse testes no mesmo dia. Daniel concordou. Eu também. Marta insistiu em estar presente quando os resultados fossem entregues. Claro que sim. Naquela noite, abracei Isabela e sussurrei em seu ouvido. Podem questionar o que quiserem, mas eu conheço você. Conheço cada batimento cardíaco que carreguei. Cada impulso, cada desejo. Você é minha, não importa o que digam. Na manhã seguinte, eu já estava farta de ficar quieta. Não dormi muito naquela noite. Isabela estava em constantes períodos de descanso, e toda vez que eu fechava os olhos, ouvia a voz de Marta. Este bebê não pode ser nosso sangue. Repetidamente. Como uma rachadura na parede que não parava de se espalhar. Observei Daniel dormir na cadeira do canto, encolhido na poltrona de hospital mais desconfortável do mundo, com o capuz cobrindo o rosto. Ele parecia exausto, não só do parto, mas de estar no meio, preso entre a mulher com quem se casou e a mãe que o criou. Ao amanhecer, liguei para a enfermeira e perguntei quando poderíamos ter alta. Eu queria ir para casa. Precisava da minha própria cama, do meu próprio ar. Precisava me afastar do frio daquele quarto e começar a recuperar o calor que perdemos nele. Mas antes de irmos embora, liguei para o laboratório de testes genéticos, para o qual o hospital nos havia indicado. Não esperei que Daniel sugerisse. Não esperei permissão. Simplesmente fiz. Marquei a consulta. Nós três. Eu, Daniel e Isabela. Quando contei para Daniel, ele hesitou. Tem certeza de que precisamos fazer isso? Você sabe a verdade. Eu sei a verdade. É só a minha mãe mexendo com a situação. Olhei fixamente para ele. Então deixe que ela se afogue na própria dúvida. Deixe que ela ouça a verdade, preto no branco, de alguém que usa jaleco e não dá a mínima para sobrenomes ou tons. De pele. Ele assentiu lentamente. Ok, vamos lá. Então fomos. O laboratório era silencioso, clínico, escondido dentro de um prédio comercial sem graça no centro de São Paulo. Sentamos em uma pequena sala de espera, sob luzes fluorescentes, bruxuleantes. Isabela dormia em seu canguru entre nós. Eu não conseguia parar de encará-la. Ela estava tão calma, tão alheia ao que estávamos fazendo. Um técnico entrou, jovem, provavelmente não mais velho que Camila, e explicou o processo. Cotonetes, bucais para nós três. Simples, indolor, rápido. Daniel foi primeiro. Depois eu. Depois Isabela. Marta não foi, embora tivesse insistido em estar presente quando os resultados chegassem. Ela disse que confiava no processo, mas queria vê-lo oficialmente. Acho que ela queria uma revelação dramática, como uma cena ruim de tribunal, onde pudesse apontar e dizer: eu sabia. O que ela não esperava, o que nenhum de nós esperava, era o que os resultados realmente revelariam. Fomos para casa e esperamos. Alimentei Isabela. Troquei-a. Segurei-a no meu peito enquanto a luz do sol se movia lentamente pela parede do nosso quarto. Eu conseguia sentir meu coração batendo junto com o dela, firme. Claro, eu não estava com medo. Eu estava cansada. Não da maternidade. Não de provar meu valor. Cansei de pensar que esse momento tinha que existir. 2 dias depois, recebemos uma ligação do laboratório. Os resultados saíram. Daniel atendeu e me passou o telefone.
Suas mãos tremiam. Disseram para irmos pessoalmente analisar tudo. Há um achado secundário que precisamos explicar pessoalmente, disse a mulher. Um achado secundário. Senti um aperto no peito, mas assenti. Ok, estaremos lá. Marta insistiu em vir desta vez. Ela chegou ao laboratório 15 minutos mais cedo, usando óculos escuros, como se estivesse prestes a descobrir algum escândalo no tapete vermelho. Não disse nada a ela. Daniel lhe deu um meio abraço por hábito, e todos nós entramos. A mesma técnica nos recebeu, desta vez acompanhada por uma conselheira genética. Só esse detalhe me deu um arrepio na espinha. As pessoas não trazem especialistas a menos que algo não seja simples. Sentamos em uma pequena sala de consulta, nós 4. A técnica abriu uma pasta. Observei suas mãos, calmas e precisas, enquanto ela folheava as páginas. Ela olhou para nós e disse: Temos os seus resultados. Então sim, Isabela é filha biológica de Daniel. Sem dúvida. Suspirei. Daniel piscou e olhou para a mãe. O rosto de Marta não se moveu. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma reação, apenas petrificado. Mas então a conselheira pigarreou e acrescentou: No entanto, descobrimos um resultado inesperado ao analisar os dados genéticos de Daniel, e é algo que todos vocês devem saber. A sala ficou silenciosa novamente. De acordo com nossas descobertas, Daniel não tem parentesco biológico com a mulher que ele acredita ser sua mãe. Dessa vez, até Marta estremeceu. As palavras atingiram a sala como um acidente de carro. Daniel não tem parentesco biológico com a mulher que ele acredita ser sua mãe. Silêncio. Marta piscou lentamente uma vez, como se alguém tivesse acabado de falar com ela em uma língua que ela não conhecia. Desculpe, o que você acabou de dizer? Ela perguntou, com a voz embargada pela primeira vez em toda a minha história de convivência. A conselheira repetiu, desta vez com menos ênfase. Os marcadores genéticos não mostram nenhuma conexão materna entre Daniel e você, senhora. Marta. Repetimos o teste 2 vezes para confirmar. Olhei para Daniel. Seu corpo inteiro ficou imóvel, como se alguém o tivesse desconectado, sem piscar, sem falar, apenas paralisado. Eu podia ver a cor sumindo do rosto dele. Isso não pode estar certo, disse Marta, com a voz tensa. Deve haver um engano. Eu estava lá quando ele nasceu. Lembro-me de segurá-lo. A conselheira assentiu gentilmente. Eu entendo o quão chocante isso deve ser, mas a ciência é muito clara. A filha de Daniel e Antônio, Isabela, é geneticamente compatível com ele como pai. Mas a comparação maternal entre você e Daniel... Não há compatibilidade. Marta parecia que o chão sob seus pés havia se deslocado. Pela primeira vez, ela não estava no controle da conversa. Então você está dizendo que eu não sou a mãe dele? A conselheira respirou fundo. Não estamos dizendo que você não o criou. Estamos dizendo que você não o deu à luz. Daniel finalmente falou, com a voz embargada. Então quem deu? Ninguém respondeu, porque ninguém naquela sala sabia. A conselheira explicou que era possível que Daniel tivesse sido trocado ao nascer. É raro, mas acontece. Talvez tenha sido um erro administrativo. Talvez outra coisa. Eles não conseguiram confirmar as circunstâncias exatas. Eles só sabiam o que o teste dizia. Olhei para Marta e, pela primeira vez, não vi arrogância. Vi confusão, tristeza, talvez até medo, e me dei conta. Não era apenas uma reviravolta na minha história. Era uma fratura na dela. Todo esse tempo, Daniel murmurou, olhando para o chão. Você me criou, e eu nem sou seu. Marta se levantou de repente. Não ouse terminar essa frase. Não me importa o que esse papel diga. Eu sou sua mãe. Eu te criei. Eu te amei. Eu te segurei durante a catapora, as lesões no futebol e as tristezas. Eu te dei a minha vida. Sua voz falhou no final. Daniel olhou para ela com lágrimas nos olhos. Então, por que você tentou destruir a minha? Marta não disse nada.
E eu finalmente falei: Isabela é sua, quer você queira ou não. Não por causa do DNA, mas porque ela faz parte do seu filho e porque nasceu nesta família, aquela que tentamos construir, apesar de tudo. Virei-me para a conselheira. Terminamos aqui? Ela assentiu. Forneceremos cópias por escrito dos resultados. Se quiserem ser encaminhados para uma equipe jurídica ou terapeuta, nós podemos... Terminamos, disse Daniel baixinho. Saímos do laboratório com Isabela aconchegada em meus braços, dormindo pacificamente, como se nada disso a tivesse afetado. Daniel não disse uma palavra durante o caminho de volta para casa. Ele apenas olhou pela janela, segurando as provas no colo. Marta não foi conosco. Caminhou sozinha, até o carro. Pela primeira vez, não disse nada. Não disse uma última palavra para se sentir maior. Apenas olhou para Daniel e sussurrou. Eu não sabia. E, pela primeira vez em anos, eu acreditei nela. Quando chegamos em casa, Daniel foi até o quarto do bebê e sentou-se ao lado do berço da Isabela. Observei-o passar o dedo delicadamente pelo bracinho dela e aconchegá-la um pouco mais forte. Sentei-me ao lado dele. O que você está pensando? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Que eu não sei mais quem eu sou, mas sei quem ela é. E sei quem você é. E talvez isso seja o suficiente para recomeçar. Ficamos ali sentados em silêncio, nós três. Um novo tipo de silêncio. Não frio nem cruel, mas curativo. Talvez a família não seja aquilo em que nascemos. Talvez seja aquilo por que escolhemos lutar. A vida não voltou magicamente ao normal depois daquele dia. Na verdade, ela se abriu. Mas às vezes, as rachaduras deixam a luz entrar. Os dias após os resultados do DNA foram estranhamente tranquilos. Sem mais mensagens de Marta. Sem ligações. Sem comentários. Daniel não insistiu. Eu também não. Foi como se algo tivesse se quebrado entre eles. Algo tácito e sagrado. E nenhum dos dois sabia como juntar os cacos. Mas eu não estava mais focada nela. Eu tinha uma filha agora. Um pequeno milagre, de olhos brilhantes que mudou tudo. Cada movimento suave que ela fazia, cada mamada no meio da noite, cada sorriso sonolento me lembravam que aquilo era real. Não testes, nem acusações, nem linhagens. Ela. Lembro-me de estar sentada no quarto do bebê, certa noite, segurando Isabela, enquanto o aparelho de som tocava ondas do mar. Daniel estava parado na porta, segurando 2 canecas de chá. Ela se parece com você quando dorme, disse ele baixinho. Eu sorri. Você acha? Ele assentiu, aproximando-se e sentando-se ao meu lado. A mesma ruga na testa, o mesmo queixo. Teimoso, ele fez uma pausa olhando para baixo. Não sei quem é minha mãe biológica. Nem sei se quero saber. Mas sei de uma coisa. Você nunca me fez questionar se eu pertenço a você. Nenhuma vez. Isso significava mais do que ele provavelmente imaginava. Não conversamos muito sobre Marta depois disso. Ela entrou em contato uma vez, um e-mail, 3 parágrafos, meio pedido de desculpas, meio explicação. Ela escreveu que lamentava por duvidar do lugar de Isabela na família, mas que estava abalada com o teste e precisava de um tempo para processar. Eu li. Não respondi. Também estava processando. Não apenas o que aconteceu, mas tudo o que levou a isso. Os anos tentando me encaixar em uma família que media o amor pela semelhança. A maneira como eu me reduzia a formas menores só para ser tolerada. E no momento em que finalmente parei, no momento em que defendi minha filha, defendi a mim mesma. A verdade veio à tona. Engraçado como isso funciona. Comecei a fazer terapia algumas semanas depois. Não porque estivesse desmoronando, mas porque queria entender por que me deixei agarrar à aprovação de outra pessoa por tanto tempo. Foi difícil, mas ajudou. Percebi que Marta não era a raiz da minha dor. Ela era um espelho dela. E eu não precisava mais do reflexo dela. Daniel e eu ficamos mais fortes. Não imediatamente. Houve longas conversas às 2 da manhã,
jantares tranquilos com mais silêncio do que palavras, e momentos em que o peso de tudo quase nos separou. Mas nós nos escolhemos, repetidas vezes, dia após dia. Isso é o amor de verdade. Não apenas borboletas no estômago, mas reconstrução. Meu pai voou para São Paulo para conhecer Isabela quando ela tinha 3 meses. Ele a segurou em suas mãos grandes e calejadas como se ela fosse a coisa mais delicada que ele já tivesse tocado. Ela tem os seus olhos, menina, disse ele. E você é fogo. Camila nos enviou um álbum de recortes que ela mesma fez, cheio de fotos, bilhetes e afirmações. Na capa, ela escreveu: família não é sangue, é prova. Pendurei na parede do quarto do bebê. Marta não viu Isabela. Novamente. Talvez um dia. Talvez não. Mas não perco o sono por isso. Porque agora sei que não precisamos da aprovação de ninguém para sermos completos. Você não precisa da permissão deles para amar, ser mãe, proteger. Você só precisa, de verdade, coração e coragem para se manter firme, mesmo quando o mundo desaba. E foi isso que Isabela me deu. No momento em que ela chegou, me deu um motivo para parar de me encolher. Olho para ela agora, com uma mão sempre envolta no cobertor, aqueles olhos castanhos brilhantes explorando tudo, e sinto uma paz que nunca pensei que conquistaria. Esta é a minha família. Não é perfeita. Não é tradicional. Mas é nossa. E ninguém pode tirar isso de mim. Se esta história te comoveu, mesmo que só um pouquinho, adoraria saber sua opinião. Você já teve que defender sua verdade quando ninguém mais acreditava em você? Deixe um comentário abaixo. Eu leio todos. E se você sentiu algo enquanto ouvia, se isso te lembrou da sua própria jornada, ou te deu uma nova maneira de ver a família, por favor, curta o vídeo. Ajuda mais do que você imagina. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que o sangue não é a única coisa que constitui uma família. Agora me diz, você confiaria no seu parceiro mesmo diante do silêncio dele em um momento tão delicado? E o que você faria se sua sogra questionasse a paternidade do seu filho na maternidade? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma historinha emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Obrigada por assistir. E lembre-se, sua verdade nunca é algo para se envergonhar.